Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Nossa primeira quinta-feira deste ano de 2022. Vamos consagrar, vamos nos aproximar de Deus. Eu meditando sobre a nossa igreja, qual seria o meu desejo para a nossa igreja neste ano, veio no meu coração que o meu desejo, irmãos, é que todos nós nos aproximemos mais de Deus. Fiquemos ainda mais perto de Deus, perto de Jesus, perto da cruz de Jesus, perto da palavra. Porque enquanto estivermos perto dele, nós estaremos seguros, estaremos inabaláveis, estaremos firmes, protegidos pelo seu amor. Então hoje preparei um louvor temático para cantar com os irmãos. São 4 cânticos, 4 hinos, né? Hinos e cânticos que vão falar disso, de estarmos perto de Deus. São todos orações para Deus, pedindo: Senhor, me coloca mais perto de Ti, eu quero estar mais perto de Ti, quero estar mais perto do Senhor. E este é o desejo do nosso coração neste ano, o meu desejo para a nossa igreja. Vamos nos aproximar de Deus, vamos falar com Deus para nós abrirmos o culto e logo em seguida já começamos a cantar. Minha alma engrandece ao Senhor, quero estar junto a Ti. Pai de amor, te agradecemos por mais um ano que se inicia, essa primeira quinta-feira que podemos cultuar a Ti. Senhor, pedimos tantas bênçãos para este novo ano, mas a maior bênção que nós desejamos, ó Pai, é que nossas almas, nossos corações estejam sempre perto de Ti. Enquanto estivermos na Tua presença, Senhor, estaremos bem. Enquanto estivermos debaixo das Tuas asas, estaremos seguros. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza verdadeira. Meu Pai, nós queremos que neste ano todos os nossos irmãos da IMP se fortaleçam no Teu poder, na Tua graça. Estejamos todos unidos juntos debaixo da Tua graça, estejamos juntos na Tua presença e sempre perto de Ti, Senhor, sempre em comunhão contigo. Não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nosso coração, a nossa vida estejam totalmente centrados em Ti, ó Pai. Obrigada, Senhor, por esta noite, aceita os nossos louvores e que estes louvores sejam as nossas orações para nos aproximarmos mais do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
cada vez mais perto de Deus. Muitas vezes, quando menos percebemos, estamos ficando distantes dele, por conta do nosso dia a dia, nosso cansaço, nossa rotina, nossas aflições e sofrimentos. Mas pelo contrário, tudo isso tem que nos aproximar ainda mais de Deus, porque é nele que encontramos descanso, é nele que encontramos nossa força, nossa alegria verdadeira e paz. Então, quanto mais agitados ou atribulados estamos, mais perto de Deus devemos estar. Amém? Para terminarmos o louvor, vamos cantar Perto Quero Estar Junto aos Teus Pés. Que neste ano também, não importem as circunstâncias, cada um dos irmãos esteja sempre adorando, esteja louvando, seja na dor, na aflição ou no melhor momento da sua vida, estejam sempre adorando, não importam as circunstâncias.
Pai, te louvaremos este ano também. Te louvaremos no ano que vem, te louvaremos todo o tempo, assim, sempre que o Senhor nos permitir, enquanto o Senhor nos permitir. Permita, Senhor, que tua misericórdia continue sobre nós, para que possamos te louvar em todas as nossas circunstâncias. Que neste ano também possamos superar desafios. Que neste ano também nossa fé possa crescer ainda mais e possamos estar inabaláveis em tua presença. Sabemos que lutas virão, Senhor. Sabemos que desafios surgirão em nosso caminho. Mas não há desafio grande o suficiente que anule o poder do nosso Deus, que anule o amor de Deus para com a nossa vida. E é com essa confiança que nós prosseguimos este ano também, Senhor, cheios de alegria e de esperança, de que o Senhor continuará conosco. E a oração nossa desta noite, Pai, é que o Senhor nos leve para mais perto de Ti. Não nos deixa, Senhor, afastar os nossos pés dos Seus caminhos, que seja 1 centímetro, uma pequena distância, que não nos afastemos da Tua presença, que onde quer que estejamos contigo, que o Senhor esteja conosco sempre. Não retire de nós o Teu Espírito, pelo contrário, derrama ainda mais sobre nós, para que transbordemos dele, e que neste ano também sejamos vitoriosos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz, irmãos, estamos aqui em mais uma sala de estar com Deus. Aliás, essa daqui é a primeira sala de estar com Deus neste ano de 2022. Então, para quem não esteve conosco aí no domingo, quem não recebeu aí o nosso feliz ano novo, aproveita o momento. Feliz ano novo. Deus abençoe os irmãos. Que esse ano seja um ano abençoado, um ano cheio da graça do nosso Pai, um ano cheio da sua misericórdia. Amém. Porque Senhor, por mais um ano Ele nos mantém juntos, protegidos. Por mais um ano nós fazemos parte dessa família linda que é a família de Cristo, família do nosso Salvador, família do nosso Redentor. Então, feliz ano novo. Os irmãos já cultuaram, que o melhor, já louvaram a Deus com todo o coração, eu tenho certeza disso. Os irmãos estão felizes assim como eu estou feliz porque estamos juntos novamente, mesmo que de forma online, o espírito é o mesmo. Que esse ano que se inicia você possa ter sempre esse espírito de buscar a Deus, de meditar na palavra, de ter seus pensamentos voltados ao que é bom e agradável ao nosso Senhor. Amém? Neste momento, continuando esse culto de louvor, esse culto de adoração ao nosso Pai, vamos fazer a leitura bíblica dos Salmos, Salmos 34, versículos de 1 ao 8. Salmos 34, versículos de 1 ao 8. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanhem, meditem em cada versículo desses salmos tão lindo. Vamos ler parte só dos salmos, mas medita em cada versículo. Eu vou ler de forma calma, para você poder ir meditando enquanto eu leio o texto. Então, lerei Salmos 34, versículos de 1 a 8. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Amém. Olha que texto lindo, irmãos. O anjo do Senhor é sentinela, ou seja, o anjo do Senhor guarda
Nós que tememos a Deus, o anjo do Senhor nos livra. Olha o desafio que é lançado para nós. Provem e veja como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. No momento de dificuldade, no momento de aflição, prove e veja como o Senhor é bom. Descanse nas poderosas mãos do nosso Criador. O nosso Deus, ele é misericordioso e cuidadoso. Feliz o homem que descansa em Deus. Amém? Leitura maravilhosa que conforta e alegra ao nosso coração. Neste momento, vamos orar ao Pai, vamos pedir ao Pai que nos dê entendimento para que possamos meditar na Sua boa e perfeita palavra. Deus Santo, estamos, ó Pai, reunidos aqui como Sua igreja, mesmo virtualmente, ó Pai, mesmo cada irmão no seu lar, no seu trabalho, nós estamos juntos no mesmo Espírito para louvar e engrandecer o Seu santo nome, Pai eterno. Aceite o nosso louvor. Sabemos que o nosso louvor é imperfeito, somos imperfeitos, mas aceite o nosso louvor, porque ele é dedicado com todo o nosso coração, ó Pai. E agora, neste momento, fale conosco por meio da sua preciosa palavra, ó Pai eterno. Fale conosco de uma maneira que possamos entender e saber a sua boa e perfeita vontade, ó Pai. Que o seu Espírito Santo nos fortaleça, seu Espírito Santo nos dê sabedoria, ó Pai. Que nesse ano que inicia possamos caminhar contigo, ó Pai. Sempre olhando para frente, nunca olhando para os lados, ó Pai. Perdoe, Senhor, os nossos erros, perdoe as nossas falhas, Senhor, e nos revele a Sua vontade por meio das Santas Escrituras. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Estamos iniciando um novo ano. Como os irmãos sabem, o pastor gosta das minisséries, né? O pastor gosta do NetImp. E nós vamos, agora no mês de janeiro, ter uma minissérie nessas quintas-feiras. Se você perder a quinta-feira, vai perder palavra maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus. Se você não participar desses cultos das quintas-feiras, você não vai ter acesso a tanta riqueza, a tanta graça que o Senhor vai derramar no seu coração, vai derramar na sua vida. E nós vamos falar, início de ano, vamos falar sobre novidade, tudo novo. Isso mesmo, início de ano falaremos sobre tudo novo. Vai ser o tema da nossa minissérie, que vai ter 4 capítulos. Vamos ver o que é mudança de vida e como nós podemos mudar a nossa vida. Nós sempre no final de ano nós refletimos e vemos muitas coisas que não andaram tão bem. Nós olhamos aí para trás e falamos: nossa, eu não atingi o meu objetivo. Esse projeto eu abandonei, aquele outro também não deu certo. E nós vamos ano após ano e a nossa vida não sai do lugar muitas vezes. Muitas vezes nós caminhamos, mas na verdade estamos aí patinando no mesmo lugar. Nossa vida espiritual, a nossa fé, nós não evoluímos a nossa fé, o nosso comportamento, não há mudança de vida. Nós continuamos da mesma forma, olhamos para trás e olhamos para a nossa vida atual e nada mudou, tudo continua igual. E na vida do cristão, irmãos, não pode ser assim. O nosso Deus, ele é um Deus da mudança, ele é um Deus do progresso. O nosso Deus é um Deus que trabalha até hoje. Nós podemos ver na natureza a obra das suas mãos. Sempre estamos aí descobrindo novas criaturas de Deus. Nosso Deus é um Deus dinâmico e nosso Deus nos chamou também para que nós pudéssemos progredir e principalmente espiritualmente. E nessa minissérie Tudo Novo, nós vamos ver como então deixar o velho hábito para termos uma nova vida efetivamente. Obviamente, tudo isso sob orientação do Santo Espírito do nosso Pai, sobre o seu poder, só Ele nos capacita,
mas nós precisamos entender como nós podemos mudar a nossa vida de forma que possamos ser melhores filhos de Deus, melhores cristãos. Como podemos mudar a nossa vida de forma que nós possamos aí representar melhor o nosso Salvador. Então, hoje nós teremos o nosso primeiro capítulo da série Tudo Novo. Acompanhe e medite, não só hoje, mas nessas 4 palavras que são palavras poderosas, palavras impactantes da sua vida, palavras que podem mudar a sua vida se você ouvir, se você meditar e se você praticar. É o primeiro ponto que nós vamos meditar, o capítulo 1 da nossa minissérie. Se eu quiser ter uma vida nova, eu preciso abandonar o passado. Esta é a verdade, sem abandonar o passado, não há nova vida. Olha o que o nosso Deus fala por meio do profeta Isaías, Isaías 43:18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Isso mesmo, Isaías 43:18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. É o nosso Deus nos falando de forma clara, não há aqui o que questionar, não há o que entender. Deus fala de forma muito clara: o que é passado. Esqueça o que foi, comecem a viver o presente. E esse ponto é um ponto muito importante, irmãos, porque nós temos, cada um aqui tem uma história de vida diferente, cada um aqui tem um desafio diferente, cada um aqui teve as suas dificuldades, cada um teve a sua construção de vida, os seus traumas, tem os seus pesadelos aí interiores. Cada um tem. Tenho certeza que se sentássemos aí para conversar sobre as nossas vidas, nossa, quantas coisas surgiriam e coisas que muitas vezes não são boas. E o que acontece é que nós nos apegamos ao passado, nós nos apegamos ao que aconteceu e nós não conseguimos largar aquilo. Foram marcas tão profundas, foram marcas tão fortes que dominaram e dominam a nossa mente, dominam o nosso comportamento, dominam a nossa forma de pensar, trazem à tona os nossos medos, as nossas inseguranças, e quando estamos com medo, com insegurança, nós não conseguimos progredir, nós não conseguimos caminhar. E o nosso Deus nos fala assim: olha, para ter uma nova vida, você precisa esquecer o passado. Você não pode mais viver no passado. Você não pode se apegar ao passado. Você precisa aí ter um novo pensamento. Você precisa olhar para uma outra direção. Tem muitas pessoas, irmãos, que parecem que caminham de costas, sabe? Porque caminham sempre olhando para o passado. Olhando, eu faço isso hoje porque aconteceu algo comigo que foi muito ruim. Eu tenho esse comportamento hoje porque aconteceu algo com os meus parentes, algo com a minha família. É verdade, irmãos, estamos expostos a todo tipo de dificuldade, de tribulação, de dor. Mas esses sentimentos, isso não pode dominar a nossa vida. É verdade que cicatrizes se formam no nosso psicológico, na nossa mente, mas nada disso pode, irmãos, dominar a nossa vida. Para termos uma vida, um novo modo de pensar, uma vida abençoada, nós precisamos esquecer o que passou. Utilize, irmão, o passado apenas com um propósito: o de aprender. Eu olho para o passado, eu recordo o meu passado e eu aprendo o que eu não devo mais fazer, o que não funcionou. Eu aprendo como não entrar em situações ruins. Vamos utilizar o passado apenas como experiência. É para isso que o passado serve. Mas nós não podemos viver no passado.
Não é um irmão, não são dois irmãos, muitos irmãos vivem apegados ao passado e com isso não conseguem reconstruir a sua vida. Com isso não conseguem ter uma vida no presente, uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida de transformação. Porque sempre continua remoendo o passado, olhando o passado, guarda toda essa amargura no coração. E a palavra diz, né, quando o nosso coração está cheio de amargura, vai se formando uma raiz profunda, uma raiz má, uma raiz ruim. Essa raiz que ela começa a apodrecer a nossa alma. Nós ficamos esgotados, nós não conseguimos sair do lugar. Então Deus olha para nós essa noite e fala: oh, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Você está tendo mais uma oportunidade. O tempo para Deus ele não tem significado. Deus é o Senhor do tempo. O tempo para Deus não tem importância. Nosso Deus não está debaixo do tempo. Nosso Deus sempre existiu, sempre existirá. Nós estamos debaixo do tempo, somos controlados pelo tempo. Então nós não podemos deixar que o passado nos controle. Deus fala assim: esqueçam tudo o que passou, olhem para frente. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo, ele nos traz uma outra recomendação. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha que maravilha, olha o que o apóstolo Paulo nos fala, irmãos. No primeiro ponto, Deus fala assim: esqueça o passado, para com isso, vivam, né, o presente, não vivam mais sob o aspecto do que aconteceu. O apóstolo Paulo, ele fala: olha, eu olho para trás, eu me esqueço do que ficou lá e eu avanço, eu prossigo para o alvo. O alvo é o que? É Cristo Jesus. Eu olho para frente, é isso que nós devemos fazer. A primeira questão, então, para que precisamos, né, passar para termos uma nova vida. O meu passado só serve como experiência. Eu não vivo mais o meu passado. Como faz o apóstolo Paulo, eu deixo as coisas lá para trás. Acabou. Foi-se. Passou. Foram boas, foram ruins. Tiro as boas lições, as lições que foram dolorosas. Mas agora eu olho para frente. Eu avanço. Eu avanço prosseguindo o alvo. O alvo é o quê? O nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cada dia que passa, precisamos olhar para a nossa vida e precisamos ver: hoje eu estou mais parecido com o meu Mestre, o meu Senhor Jesus Cristo? Ou eu estou pior? A nossa meta é sermos igual ao nosso Senhor, vivermos como Ele viveu. Essa meta será alcançada na glória, é óbvio, mas na nossa passagem por essa terra, nós glorificamos ao nosso Deus quando nós somos parecidos com o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então eu não olho mais para o passado, eu esqueço do passado, o primeiro ponto. E o segundo ponto, o que eu faço? Eu foco no que é importante. Eu olho para o futuro, eu sigo o meu caminho, eu avanço rumo à vitória. Passo a passo eu vou caminhando. O passado não me incomoda mais. O passado não dói mais. O passado foi resolvido. O passado é algo que não faz parte mais da minha vida. Eu olho para o futuro. Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e eu avanço para que estão adiante. Olha lá, eu deixo o que foi ruim ali para trás, mas eu vejo quanta coisa boa tem à frente. Ah, e lá eu aproveito tudo que Deus tem preparado para a minha vida. Eu aproveito tudo que Deus coloca no meu caminho. Ah, eu tenho muito claro o meu alvo. O meu alvo é Jesus Cristo. Meu alvo é a salvação. Meu alvo é desenvolver a minha fé.
Meu alvo é alegrar o coração do meu Deus, e nada, nada pode me impedir de fazer isso. Quando colocamos na nossa mente, irmãos, qual o nosso objetivo de vida, falamos bastante no ano passado sobre o propósito, qual é o nosso propósito de vida. O passado perde o sentido, nada importa, porque eu foco no que é importante. Eu não fico carregando aquela mala do passado, aquela mala pesada, aquela mala que deixa o meu ombro para baixo, aquela mala que me cansa, aquela mala que drena toda a minha energia. Não, eu simplesmente tiro do meu ombro todo esse peso e deixo para lá. Eu olho para frente o que Deus preparou para a nossa vida. Amém, irmãos? Lá em Isaías, palavra maravilhosa, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Olha o que Deus fala para nós, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O que é esperar no Senhor? Os que confiam no Senhor, os que colocam a sua vida nas mãos do Senhor. Todos os humanos se cansam, ficam exaustos, tropeçam, caem. Ah, mas aquele que coloca a sua esperança no Senhor, aquele que olha para o alvo, irmãos, conforme vimos com o apóstolo Paulo, aquele que olha para o alvo, ele sempre tem as suas forças renovadas, voam alto, não ficam exaustos e não se cansam. Por quê? Porque a força não vem de nós, a força vem de Deus. Nós somos alimentados, fortalecidos e cuidados pelo Santo Espírito de Deus. Então, nós abandonamos o nosso passado, nós focamos no nosso futuro, nós olhamos tudo que Deus tem preparado para a nossa vida e nós descansamos nele, nós esperamos no Senhor e vamos caminhando, e as nossas forças vão sendo renovadas pelo Santo Espírito de Deus. Voamos alto, porque quem nos carrega é o Santo Espírito de Deus. Não depende de nós, não depende da nossa força. Caminhamos rumo ao nosso objetivo. Nesse ano, irmãos, caminhemos rumo ao nosso objetivo. Deixemos para trás o que não funcionou, deixemos para trás o que não nos faz bem, deixemos para trás aquilo que machucou nosso coração, que isso não nos incomode mais. Larguemos essa mala do passado no meio do caminho. Vamos focar em olhar o nosso alvo, o nosso objetivo e vamos descansar em Deus. Vamos colocar aí a nossa esperança em Deus, porque o Senhor renova a nossa força e com Ele voaremos alto, porque o Senhor tem preparado para a nossa vida bênçãos que não podemos nem imaginar. Amém? Oremos. Deus, obrigado pela palavra, Pai, palavra maravilhosa que o Senhor nos dá. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, quando nós nos apegamos ao passado, pelo poder, pela força do Santo Espírito, ó Pai, e possamos estar contigo, ó Pai, possamos, Senhor, descansar nos seus braços, ó Pai. Que o passado seja uma mera lembrança que nos traga apenas a experiência, mas não o peso mais nas nossas costas, ó Pai. Se conosco, nos fortaleça, ó Pai, para que possamos agir dessa forma conforme a Sua palavra fala, ó Pai. Descansemos em Ti e possamos provar e ver como o Senhor é bom. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a paz, o cuidado do Santo Espírito, seja com todos os nossos irmãos que estão aqui virtualmente reunidos, seja com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Estamos encerrando
essa primeira sala de estar com Deus do ano. Que os irmãos sejam ricamente abençoados, meditem profundamente nessa palavra, meditem com firmeza e meditem e coloquem em prática. Abandonem o passado e sigam para o futuro. Que tenham neste ano um novo modo de pensar, né? Que realmente seja um novo ano, um ano de virada de chave para a sua vida. Amém? Avisos que nós tivermos, vamos colocar aí no grupo do WhatsApp. Então, por favor, fique atento ao grupo, tá bom? E não se esqueça, domingo, 17h25, todos reunidos, todos juntos, para cultuar, louvar e adorar ao nosso Salvador, adorar ao nosso Deus, o nosso Criador. Amém? A paz.